Mundial acabou e dos 3 trios classificados para representar a região do Brasil, 2 deles foram muito bem e um outro desempenhou muito mal. Afinal, o que aconteceu com o trio do Gabzyra e como o Ego destruiu esse trio? Meu nome é Gabzyra e é isso. Inicialmente, o Gabzyra droparia sozinho em um split embaixo de Colmeia, e esse split é muito forte, já que tem muito loot, é praticamente no meio do mapa, com muito drop em volta e daria pra abusar do meta de Surge Trade que tá rolando principalmente na Europa, onde jogadores fazem bases enormes em direção de outros drops, ficam luteando, dropando mini, gordo, champanhe e tudo quanto é cura extra pros outros 2 do trio apenas ficarem trocando tag, e com isso eles tiram a parte mais difícil do jogo, que é Surge. Então seria o cenário perfeito pro Gabzyra de novo ser o melhor brasileiro em um mundial, mas tudo isso mudou quando de repente o King, que tava sozinho em Supernova no mapa, decide ir para o split do Gabzyra porque o Clix marcou na cabeça dele, e no áudio que o PHzinho mandou pra Millie, ficaria claro que não teria amizade dentro de jogo. Jogo é jogo, amizade é amizade, é tipo o Peter Guardiola, assim, tá ligado? Com o início do primeiro jogo, o que era uma dúvida se tornou realidade. King vs Gabzyra no Mundial aconteceria de fato. O split deles fica logo abaixo da colmeia e pode ser dividido em 2 partes. A primeira sendo a parte principal, que é onde ocorre o 50-50 em ambas as pilastras. Essa parte principal pode ser estendida para a esquerda, onde tem mais loot como metal, pedra, madeira, e também tem spawn da colmeia para poder farmar minis e gordos à vontade. E a segunda parte do drop é o posto, que logo ali embaixo também tem colmeia, barril de shield, dá para ter um loot inicial muito bom. Ou seja, se eles quisessem, poderiam facilmente dividir esse drop e ser jogável para os 2, mas já voltamos nisso. O 50-50, como eu disse, é disputado em 2 pilastras, e nesse primeiro jogo do Mundial, ditaria muito como as coisas iriam acontecer. O Gabzyra cai na pilastra sozinho contra o King e Phaser, e é eliminado. Em contrapartida, o PHzinho caiu sozinho na outra pilastra, mas ele é empurrado de cima da pilastra e só sobrevive por conta da tirolesa, mas também acaba sendo eliminado pelo Way e Scarpa. Cada trio decide ir o mais rápido possível pra Van reviver os aliados, só que como o PHzinho foi levantado mais cedo que o Gabzyra no jogo, isso deu tempo deles pegarem um loot mais rápido e rusharem combando o champanhe com o colchão. E aí, meu filho, começa a briga de box fight intensa entre os 2 trios. O Gabzyra, o Way e Scarpa até tentam givar utilizando o colchão, mas são caçados, e depois de tanto correr, os recursos vão se minando e o trio do King consegue as 3 eliminações e manda o Gabzyra pro lobby mais cedo. No jogo de número 2, as coisas mudariam um pouco. Os 2 trios foram na mesma pilastra, fazendo um 50-50 mais insano possível. O Scarpa até pegou esse SMG ferrão que veio no baú, mas ele se enrolou na tirolesa, o que deu tempo suficiente pro PHzinho e Phaser descerem da pilastra, e mesmo que eles tomassem dano de queda, pegar o for loot e o baú é bem mais importante. E com isso eles conseguiram ajudar o King, que estava disputando o baú do cano contra o Gabzyra, e o Scarpa ainda estava na tirolesa, e de quebra perde a disputa de mira contra o Phaser. O Way, que estava sozinho e demorou muito para conseguir somar com o restante do trio porque não tinha loot, acaba tomando um V3, e mesmo derrubando um, acaba sendo eliminado em mais 3 eliminações rápidas na mão do Phaser, King e PHzinho. Depois disso, o que eles fazem é bem padrão europeu. Sobe uma base em direção à colmeia, deixa o King trocando tag contra o trio do Vortex e contra o trio do Quizzy, e como as baratinhas ainda não tinham sido nerfadas, sobra muito loot no drop para poder fazer isso sem ser punido. Depois de um endgame bem jogado por parte deles, o segundo lobby relevante para o Brasil estava na conta. Foi um top 9 com 8 eliminações e colocaria eles no topo da tabela. E eu disse segundo lobby relevante porque o primeiro lobby foi do Striker, Tisco e Cadu, que estavam no high ground desde a 8ª zona. Eles droparam em Oasis clandestino e boa parte da surge que eles pegaram nessa partida, adivinha só, também foi trocando tag. Dessa vez contra o trio do Mixan, e enquanto o Tisco e o Cadu trocava tag, o Striker ficava em Oasis apenas farmando material e adquirindo recurso. Usava o Jazer, dropava as curas no pé do Cadu e voltava para poder farmar mais recurso. Então eles também estavam jogando muito no estilo europeu, com um jogo bem planejado. E como eles pegaram bastante dano pra Surge, eles jogaram pela borda esquerda do mapa pela Dead Zone. E conforme ele tinha que buildar, o Striker utilizava muito bem dos recursos que tinha à sua frente. Por exemplo, aqui ele buildou de pedra para poder se proteger e refarmou a pedra logo depois. E em seguida ele mudou o material para madeira, refarmou a árvore que tinha na frente dele, o que mostrava um controle muito bom dos recursos e a noção afiada de jogo. A 7ª zona fechou praticamente na água, com apenas um pedacinho de terra, e olhando o mapa a gente via apenas um trio completamente isolado do lobby. Era o trio do Striker, Tisco e Cadu, com um mid game sensacional, controle de material
material afiado, muita surge, eles seriam recompensados, porque a 8ª puxou pra Dead Zone de novo, e o Striker não pensou duas vezes, usou champanhe com colchão, puxou um high ground cedo no jogo, puxando de metal pra base ficar bem forte, punindo o lobby inteiro que era obrigado a passar por eles, e apesar de ter punido bastante o second high na primeira e segunda moving, eventualmente eles ficaram sem bala na R, o que fez com que a pressão no second ficasse fraca. E na terceira moving, o Taysom olhou pro high ground do Striker, que tava na madeira e não tinha ligação nenhuma pra poder segurar eles. Aí ele só quebrou o high e com um simples spam o Striker e o Tisco morrem de queda nesse lobby, e o Cadu acaba sendo eliminado logo depois, ficando no top 5 com um gostinho de vitória. Mas não pararia por aí, porque no jogo de número 5 do dia 2, o Striker, Tisco e Cadu gravariam o seu nome na história do Fortnite de forma definitiva, sendo a primeira vitória royale do Brasil em um mundial. E a play que eles fizeram foi muito boa. No final da zona de número 11, o Striker coloca uma rampa, usa o colchão com o efeito do champanhe para poder tomar o high ground, e que amasso que o Cadu deu no Balibuca, fazendo um double edit sinistro de rampa e dando um max damage insano, garantindo de uma vez por todas o high ground. Daí eles apenas spamaram sem parar. O Kami até tentou fazer uma play neles, mas eles estavam espertos e reagiram muito bem. Daí só sobrou o Cherry contra os 3 e o Brasil se consagraria a melhor região pequena do mundo de uma vez por todas. The only thought was they needed to win. They won the top 10, so that's the only that's everything they were talking. Tá, essa entrevista foi meio michuruca, mas tá bom, né? Melhor que nada. E o King, Phaser e PHzinho também quase tiraram uma vitória royale no Mundial, sem falar que eles foram mega consistentes ao longo do campeonato, fazendo vários jogos excelentes, como o top 3 jogando pelo low ground. Mas o jogo que entraria em destaque seria o jogo de número 3, onde no final da zona de número 11, eles também olham pro high, que tá na madeira, e contam 3-2-1 rasgando o Marius Cal e desconectam o high ground dele. O King passa os splashes pra eles continuarem com a vida cheia, o Phaser bate o colchão pro high e deita o Vanek com estilo, dando uma pampada no pote dele. Mas o PHzinho, ao tentar subir pro high, está com a câmera muito pra cima, pisa no colchão que tinha na rampa e é jogado pra trás da zona, morrendo pro Guy sozinho. Com o King e o Phaser no high, ainda tinha um sonho. Se não fosse pelo Shadow 1x que estava no low 0 mats, decide usar o colchão pro high, dando uma pampada de spaz no King, trocando pra revolver, deitando de vez o King. E mano, isso foi sinistro. O Phaser ainda consegue pegar um top 2, mas por muito pouco, e alguns pequenos detalhes aqui ou ali que a gente não teve duas vitórias do servidor brasileiro no Mundial. Enquanto o King e o Striker conseguiram se adaptar melhor ao meta, trocando bastante tag com quem tinha em volta do drop, isso fez com que eles sofressem menos pra surge no campeonato. O trio do Gabzeira, apesar de ter tentado fazer cortes, tentado estratégias diferentes, não funcionou muito bem. Mas fica aqui um grande nice try, que no próximo Mundial de Fortnite eles consigam desempenhar melhor, porque potencial eles têm.